Agora é a vez de Vin Diesel. Ele deve estar passando por dias muito tumultuosos, deve estar com a cabeça fervendo, porque ele está sofrendo uma acusação grave de coisas que supostamente ele possa ter feito. Não é? Tem uma ex-assistente dele, a Asta Johnson, o está acusando de coisas graves, antigas, tá? 13 anos atrás, que aconteceram em 2010, nas gravações de Velozes e Furiosos 5. Aqui é o Brasil! Brasil! Na cidade de Atlanta, num hotel. Ela vai acusá-lo, as coisas que estão lá nos autos, as denúncias dela, são realmente muito graves para cima dele. E ela criou essa coragem agora de denunciar por causa da ONG Me Too, é uma ONG que está estimulando as denúncias e até conseguiram projetos de lei, que foi inclusive um desses projetos de lei que deu coragem para Asta Johnson denunciar o Vin Diesel, porque no início desse ano eles conseguiram passar um projeto de lei que as pessoas que sofreram algum tipo, né, de assédio ou abuso lá, né, no passado, tinha 3 anos para estarem denunciando, 3 ou 4 anos para estar denunciando, e depois disso iria prescrever. Mas elas poderiam denunciar mesmo que já estivesse prescrito lá no passado. Eles deram esse prazo a mais para essas pessoas falarem e essas pessoas que fizeram mal serem condenadas hoje para não ficar impune pelo crime que elas cometeram. Então, tudo começou por causa dessa ONG do Me Too, que significa eu também, né? Eu também vou falar, eu também vou denunciar, eu também. Então, por causa dessa ONG, essa moça, a Asta Johnson, tomou coragem e está denunciando o Vin Diesel. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a conduta pessoal masculina, sobre acusações falsas e verdadeiras, sobre uma coisa muito importante, que é o silêncio após um abuso, uma agressão verdadeira, e códigos de conduta que são inaceitáveis por qualquer tipo de homem. Então já fica nesse vídeo agora, já se inscreva, já ative o sininho, curte esse vídeo, faça essas ações, né? Porque nossos vídeos estão ficando amarelados, né? Amarelinhos aí, né? Com limitações, e a gente quer vencer essa fase, a gente quer que esse conteúdo seja impulsionado, que outros homens possam conhecer essa mensagem e também serem atraídos, não é? Para poder começar a enxergar uma realidade que tem muitos homens que ainda não se deram conta exatamente de tudo o que está acontecendo no seu entorno. Então, a Asta Johnson decidiu denunciar o ator Vin Diesel quando eles estavam filmando Velozes e Furiosos 5, porque, segundo ela, nessa filmagem aí, ela foi contratada, a empresa que ela trabalhava foi contratada pela franquia de Velozes e Furiosos, e ela acompanhava ele nas festas onde ele ia, ajudava a fazer toda a programação dele, né, extra, e todos os lugares por onde ela ia, também as entrevistas que eram dadas. Então, ela estava ali ajudando a assessorar de diversas formas a vida do Vin Diesel, e ela ficou trabalhando por 9 dias apenas, porque dentro desse espaço de tempo, segundo ela, foi onde aconteceu o que aconteceu com ela. Ele pegou ela à força, né? Pegou pelas 2 mãos, jogou ela, segundo ela, né? Jogou ela em cima de uma cama, forçou ela ali em cima da cama, ela conseguiu sair, tentou correr, ele segurou ela, puxou a roupa dela para cima, o vestido que ela estava vestindo, desceu a roupa íntima dela, ela tentou correr de novo dele, não conseguiu, ele imprensou ela na parede, e ali imprensado na parede, até que ele se satisfizesse. Ela falou mais coisas, tá? Mas por aqui já dá para a gente saber que é uma denúncia muito forte, uma denúncia
muito pesada do que ele fez, esse tipo de conduta. Se ele fez esse tipo de coisa, foi uma coisa muito terrível. Essa moça pode ter passado mesmo, se isso aconteceu, um terror muito grande. O Vin Diesel, ele veio aqui no Brasil e ele foi dar entrevista aqui no Brasil para Carol Moreira. E quando ele foi dar entrevista para Carol Moreira, ele ficou muito deslumbrado, se mostrou assim muito alegre por causa da beleza dessa youtuber, dessa entrevistadora dele. E parou a entrevista várias vezes. Eu assisti essa entrevista que a Carol Moreira fez com ele e realmente, assim, constrangedor. Ele acabou deixando a entrevistadora constrangida pelo elogio, porque a forma como ele fez deixaria a pessoa sem jeito mesmo. Talvez não tenha sido por mal, talvez tenha sido o jeito dele, talvez tenha sido por ouvir que as brasileiras são mulheres vulgares, fúteis, fáceis, e talvez ele tenha agido daquela forma no meio de todo mundo, sabendo que estava sendo filmado. Não sei, né? Porque com a experiência que ele tem, se não fosse algo natural dele, seria muito difícil dele ter feito se deixando filmar. Porque a pessoa que tem má intenção, ela sabe exatamente quando ela vai fazer as coisas. Ela não é uma pessoa tão... Porque é uma pessoa de má intenção. Ele está com más intenções e aí fala coisas que não deve. Mas talvez ele tenha ficado deslumbrado, porque sim, a Carol é uma entrevistadora muito bonita, uma moça ainda muito bonita, né? 13 anos depois, hoje ainda, ela ainda está muito bonita. Então, esse fato que aconteceu com ele, que é uma denúncia muito forte, fala muito de caráter, de conduta pessoal do homem. Essa acusação dela, será que é verdadeira? Será que é falsa? Porque, olha, acontece uma coisa muito grave no abuso. E, olha, muita gente que é abusada não fala na hora que sofreu o abuso. Não é? Ela pode pedir socorro, pode pedir ajuda, mas falar e ficar contando, falando sobre aquele assunto, a pessoa não gosta. Não é? Eu já passei por essas coisas, eu sei a dificuldade que é para você falar, porque cada vez que você fala, você vivencia toda aquela realidade de novo. Então, o que você fica, principalmente nesses primeiros momentos, tentando evitar falar, porque dá uma coisa na cabeça e são pensamentos recorrentes que você não consegue controlar. Aquilo fica voltando na sua cabeça o tempo inteiro e você quer se livrar daquela imagem e você não consegue. E quando você tem de falar, aquilo volta novamente para a sua cabeça e é muito ruim. Pode passar 200 anos, que vai ser muito ruim, você não quer muito falar daquele assunto. Mas você também não quer que o outro fique impune. Então tem todo esse detalhe. É incrível. Assim, depende da idade já que você consiga ter alguma noção de certo e errado. Tem um sentimento muito ruim que nasce e que você quer que aquela pessoa seja punida. Você não quer ser exposto, mas você quer a punição daquela pessoa, porque é um sentimento que você sabe que aquela pessoa cruzou um caminho muito ruim. Os homens não aceitam. Isso faz parte do código de conduta masculino. Se o homem comete um ato desse, de verdade, se faz isso, chama a pessoa no quarto dele, a pessoa está responsável por fazer agenda, por fazer programações, e chama a pessoa, e ao invés de tratar do que deveria, vai tentar se aproveitar daquela pessoa. Nenhum homem aceita isso, nem o criminoso e nem o homem bom. Não é aceito por nenhum tipo de homem esse tipo de conduta, sabe? Ultrapassa a linha humana de tudo que não é permitido, do que não é aceitável.
A gente sabe que os criminosos eles vão manter uma postura para manter poder, porque muitos criminosos agem dessa forma. Eles vão fazer isso. Primeira oportunidade que eles tiverem, seja com um homem que esteja dominado, eles vão humilhar, vão fazer esse tipo de abuso, ou seja, mulher. Eles acabam, eles destroem com uma pessoa para que essa pessoa nunca mais se levante, porque esse tipo de conduta realmente fere a mente da pessoa e, olha, é muito difícil, tem de estar com Deus, muito Deus no coração. E mesmo assim você vai viver a vida lutando, porque os inimigos que entram ali, não é? Os demônios que influenciam a pessoa a agir, porque sim, é a pessoa que decide agir, depois elas querem trazer a derrota completa. E elas perseguem, ficam atrás, para mesmo depois que aquilo você pensa que já controlou, aquilo ficar voltando a ferver no seu interior constantemente, numa tentativa de te derrubar. É uma coisa muito terrível você ferir a carne de uma outra pessoa. Por isso existe essa ira no mundo, não é, material e no mundo espiritual, que tanto os criminosos quanto os homens de bem não aceitam esse tipo de postura. Então, quando a pessoa faz, ele tem de pagar. E é por causa disso que se endossa muitas falsas denúncias. E a gente tem de ter muito cuidado com essas coisas, porque quando há provas, quando há condições de provar que aconteceu, mais de 80%, né, das denúncias, não só 80%, tá? É mais, porque existe nesse meio aí mulheres que desistem, mulheres onde é comprovado depois que já andou, que faltam provas, que testemunhas não era bem daquele jeito. Então, chega quase aos 100% essas denúncias falsas, são mais de 90%. Eu vou estar mostrando isso no vídeo que vai ao ar mês de janeiro, vai estar no Seja Membro. Eu quero que vocês estejam lá para vocês poderem ver esse material que a gente está preparando, para vocês entenderem o quanto que é terrível uma denúncia falsa. Então, precisa muito ser apurado, precisa de muita certeza, muita prova, para um homem não ser destruído por um ódio de uma coisa que talvez a pessoa queria e não teve. E aí, agora, tem a possibilidade de entrar com isso e ter algum ganho, porque é isso que eles querem, avançar e levar pautas medonhas para frente. Um homem de poder, né? Principalmente um homem que se manifesta publicamente de direita e declara seu voto a um candidato de direita. A gente não quer dizer, mas esse é um tipo de conduta deles, eles têm esse tipo de prática, e a gente precisa estar olhando para todos os lados, porque o inimigo não vai deixar nada passar por nós. E nós ficamos assim, todo pisando em ovos, né? Não, mas será? E a gente fica nessa. E aí, enquanto a gente fica ali amainando o mal vai só avançando. Olha, o que você acha desse caso, não é? A gente ainda não pode afirmar nada, mas o que você pensa pelo jeito do Vin Diesel, pela carreira que ele tem? Essa moça trabalhou apenas 9 dias e durante 9 dias, agora, 13 anos depois, olha como o inimigo não descansa, 13 anos depois, se ele for culpado, realmente ele merece ser punido. Mas, e se, não é? Esse e se, que tem tantas denúncias falsas, é que pesa na cabeça da gente. Deixa a sua mensagem aí. Não sai daqui sem ir lá e conhecer Criados para Governar e O Método de Cristo. 2 livros que vão abençoar a sua vida e vão abençoar também a nossa, para a gente continuar produzindo esse material e deixando aqui no ar para você. Deus te abençoe.